batida. Só balão, só balão. Balão farmacológico. Balão farmacológico. Vamos lá. Pode? Então tá bom. A partir de hoje, Rafael, eu vou fazer assim, olha. 3, 2. Contentinho, né? Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos todos a mais uma sessão Minhoca Imagem, onde os casos são muito mais complicados do que a gente pensava que era, mas que ensinam muito a todos nós. E hoje estamos uma turma bem mais ampla, né, Edileide? Doutora Edileide, nossa líder principal e criadora, não só desse evento, como do curso de amiloidose cardíaca do Dante, que vai acontecer agora em setembro, e que se você perder, seguramente você vai deixar passar uma das maiores oportunidades da sua vida. Está aqui ao nosso lado para conduzir a sessão mais uma vez. Boa tarde a todos. Mais um caso desafiador. Esse caso é cheio de surpresas, vocês vão ver. Claro que vocês estão deduzindo que tem algo a ver com doença coronária. Está aqui o Dr. José Henrique do meu lado, aqui, que vai dar um show hoje, os seus ensinamentos aí sobre doença coronária. A doutora Marinela, nossa consultora, que deveria estar na diretoria do Minhoca Imagem. Já foi expulsa algumas vezes, já voltou. Reconvocada. Doutor Paulo, aqui do meu lado direito, sempre está aqui conosco. E a doutora Líria, ali na ponta, do nosso lado sempre. Quem vai apresentar o caso vai ser a doutora Rayane, quem vai discutir vai ser a doutora Paola. Vocês vão ver que realmente é um caso cheio de surpresas. Doutora Mariana, hoje, excepcionalmente, ela que fez o diagnóstico, a gente está com tanto medo dela fechar o diagnóstico. Nós tiramos ela da diretoria. Que tiramos ela aqui, atrapalhando a reunião. Frente. Ela tira a emoção da reunião. Tirou a emoção, acerta no diagnóstico logo com eletrocardiograma. Então, vamos começar, por favor, doutora Raia. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos para o Minhoca Imagem de hoje. A gente vai apresentar aqui um caso do paciente que deu entrada no nosso PS no dia 13 de julho desse ano. Paciente FMC, masculino, 73 anos. É um paciente já com história de ter procurado atendimento externo por uma queixa de dispneia progressiva há um mês. E uma dor torácica típica, uma CCS2, tendo passado em consulta com cardiologista externo e realizado um cateterismo com lesões triarteriais, sendo encaminhado para a realização de revascularização. Deu entrada aqui no nosso PS, no dia 13, durante a madrugada, com a queixa de dispneia, classe funcional 2P3, e uma dor torácica leve. Tá? Foi realizado na entrada o eletro e durante a permanência do paciente no PS ele evoluiu com uma dor epicástrica em queimação. O paciente de antecedente é hipertenso, diabético, ex-tabagista, 20 maços ano e ex-etilista. Estava fazendo uso de losartana, 50 mg 2 vezes, Celozoc, 25 mg uma vez, AS, hidroclorotiazida, Vastarel 80 mg e simvastatina. No exame físico, a de alteração, só uma hipertensão, estava com 150 por 82 e uma frequência cardíaca de 90 batimentos, sem nenhuma outra alteração no exame físico. Convido aqui a doutora Mariana para comentar os eletros dele de entrada. Oi, boa tarde. Bom, o paciente aí com todos os preparativos de idade, ele tem um ritmo sinusal, onda P, aí não dá para ver tão bem, mas ela tem uma onda P um pouco irregular, parece que ela é um pouco fragmentada, pensando inclusive numa possibilidade de bloqueio intratrial. O eixo, o intervalo time normal e o desvio de eixo do QRS. Ele viu que tem lá, tá positivo em D1, negativo em AVF, isoelétrico em AVR, perpendicular a DRB3 tem menos 60 graus. Então ele tem aí um ritmo sinusal, bloqueio divisional antero superior, só que ele tem um Rzinho em D2 que ele não tem em D3 e AVF, sugerindo também uma área eletricamente inativa em parede inferior. No D2 longo, a gente percebe que ele faz algumas extrasístoles supraventriculares e, partindo do pressuposto da possibilidade de um bloqueio intratrial com essas extrasístoles supra,
elas são muito frequentes, né, de bloqueios interatriais. Inclusive tem um bloqueio interatrial que é descrito como síndrome de Bayes, que é bloqueio interatrial associado com arritmias supraventriculares. É isso. O próximo eletro é de quando ele recorreu à dor epigástrica no PS. Bom, esse eletro tem... volta um pouquinho no anterior, por favor. A gente tem em V1, a gente tem, parece que tem um Tzinho, tem dúvida se tem um R, mas tem um R em um atraso. Ali, para mim, nesse daí não estava muito bem claro se era um mau posicionamento de eletrodo com esse atraso final, que até o bloqueio anterosuperior também pode dar. Mas pode passar o próximo. Ele se mantém com a VR, com R alta e AVR, então podendo até sugerir aí um distúrbio de condução pelo lobo direito. O que chama atenção de um eletro para o outro? Primeiro, ele perde o Q em D2, né? Mas isso acaba tendo uma interferência e ele faz aí uma taquicardia atrial não sustentável. Então, quando a gente vê em D2 longo, a gente vê que esse paciente está taquicárdico. Em relação à repolarização, ele faz uma alteração de repolarização em V4, em V5 e V6, que a gente não consegue ter certeza absoluta que é só por causa que seja decorrente de uma oclusão, uma doença coronariana, uma piora da oclusão, ou se na verdade é por causa da taquicardia. A própria taquicardia pode dar alterações de segmento CT, porque com a Carol e com o Marcelo no teste não vão, que devem corroborar com isso, que der alteração de retificação e a gente não consegue ser categórico dizendo que é por causa de lesão isquêmica. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, com esse eletro, o paciente está em vigência de dor, né, um desconforto. Se alguém liga para você e mandou esse eletro para o WhatsApp, te pergunto, manda por CAT agora para tentar abrir a artéria ou não? Esse eletro não tem nada que me respalde em relação a abrir a artéria agora. Ele tem até algo muito discreto que a gente vê em AVR em V1, algo supra, mas diante de uma taquicardia, eu não consigo afirmar que isso não seja uma alteração de repolarização pela própria taquicardia. Então, o que eu falaria é, tem dor típica, paciente de alto risco, começa a conduta para síndrome coronariana aguda e fique sereno eletro. Se eventualmente esse infra piorar, esse supra, mantendo o ritmo sinusal com frequência cardíaca mais baixa, sem cair na taquicardia, tem que ser valorizado. Mas por enquanto vai tratando como se fosse uma síndrome coronária aguda sem supra. Foi resseriado mais uma vez o eletro, agora já com uso de tridil. Bom, ele mantém as mesmas alterações, né? Mantém uma epidiosenal superior com as extrasístoles. Eles, em todo o eletro, ele não tem uma R em D3 e AVF, mas algumas vezes a gente consegue notar uma Rzinha embrionária em D2. E a repolarização ela se mantém muito parecida com a anterior, mantendo as extrasístoles supraventriculares também. Aqui, mas elétricos que foram seriados sem mudança de padrão. E os exames também foram realizados sem muitas alterações, um ProBNP de 415 e uma troponina com curva positiva, 18, 384 e 218. Vou pedir também aqui ao Dr. Paul para comentar agora o raio-x do paciente. Bom, boa tarde com todos. A gente está analisando o primeiro exame de imagem aqui, né, que é o estudo inicial, um raio-x de tórax. Então, a gente vê com uma projeção PA, a gente vê que está mais ou menos inspirado, tem alguns cabos aí que atrapalham um pouco, mas a gente vê que a área cardíaca do paciente é um coração deitado, né, horizontalizado, a área cardíaca provavelmente está um pouquinho alterada, embora a posição do posicionamento. Chama atenção uma redistribuição de fluxo, cefalização nos campos pulmonares, mas também eu não vejo nenhuma outra alteração significativa como derrame, essas coisas, tá? Então, chama atenção sim essa restrição de fluxo, uma área cardíaca no limite superior, provavelmente, não foi calculado no setor cardiotorácico, mas é um paciente de vigência de lesões triarteriais, um paciente já com sintoma de dor, melhorou com tridia, alterações eletrocardiográficas, a definição de avaliação anatômica acaba sendo interessante nesse paciente, dependendo do grau da clínica do paciente, né?
O paciente ele já tinha realizado um cateterismo externo, foi solicitado para os familiares trazerem aqui, e enquanto não chegava aos filmes, foi feito um ecocardiograma aqui do serviço. Eu pedi para a doutora Líria... Agora vem a surpresa, né? Até então, vocês estão pensando apenas em DAC. Até agora eu estou achando que nós vamos ouvir o Zé e a Marinela falar. Eu comento? Sim. Bom dia. Esse ecocardiograma foi de julho de agora. Nossa, pertinho do meu, mas está bem diferente. Então, foi laudado uma aorta de 38, uma ectasia discreta da raiz, um átrio esquerdo de 30, a gente não tem o volume, então não posso, pelo diâmetro anteroposterior parece normal, um septo de 19 e uma parede posterior de 11. Aqui já chama bastante atenção, né, essa medida do septo. Eu pensaria por eles laudou como um septo em sigmoide, até 19 milímetros na porção basal, mas 19 eu acredito que é muito grande para um septo em sigmoide. Eu acho que eu não laudaria como septo em sigmoide. Com gradiente médio máximo de 31 em repouso, acima de 30, né? E 45 pós-valsalva. Então, eu não pensaria nisso no septo sigmoide, pensaria numa hipertrófica assimétrica, né? Septoassimétrica, com aumento do segmento basal, que é aquela forma sigmoide mesmo, de apresentação, né? E ainda tinha um gradiente também médio ventricular de 25. Apesar do diâmetro diastólico de 44 por 28, pode ser até que ele tivesse um pouco hipovolêmico, alguma coisa justificando esse gradiente médio ventricular. Não tem disfunção, não tem relato da mitral, para a gente ver se tinha SAM, movimentação sistólica anterior, um relaxamento, um padrão de enchimento diastólico de grau 1, alteração de relaxamento, e um aneurisma do septo interatrial sem shunt, com a função preservada. Por esses parâmetros, eu pensaria numa hipertrófica, forma até obstrutiva, maior que 30, né, em repouso, bem ali no limite. Mas não pensaria num simples, né, não pensaria no septo em sigmoide, não por esse tamanho, de 19 de septo. Eu lembro que gerou um certo dilema na unidade coronária onde esse paciente estava internado. Não sei se é hipertrófico ou não, porque alguém escreveu septo em sigmoide. Isso leva a um diagnóstico diferente de miocardiopatia hipertrófica basal, né? Então, eu não sei se é ou não, ficou a dúvida diagnóstica com relação a ver hipertrofia, miocardiopatia hipertrófica ou não. Esse exame foi feito na UCO, né? Então, paciente deitado, condições de luminosidade ruins. Não sei se ele estava recebendo alguma droga, até para justificar um estado mais hiperdinâmico, né? Então, a janela acústica conta muito no exame ecocardiográfico também, né? De qualquer forma, a gente não esperaria 75% de fração de ejeção no paciente com essa idade, não era, Líria? Aqui, doutora Edileide, se ele tivesse um pouco hiperdinâmico, até justificando esse gradiente, eu acho que a fração de ejeção não fala muito, não. Se ele tiver hiperdinâmico, um pouco desidratado, aí você medindo pela fração de ejeção pelo TACOS, né, não considerando se tinha alteração segmentar alguma coisa, essa fração de ejeção pode estar até superestimado, vamos dizer assim. Mas até agora, eu queria fazer uma pergunta exatamente nesse sentido, porque até agora a gente estava achando que era um paciente com doença coronária, que estavam indo com uma síndrome coronária aguda sem supra. Aí esse 75 chama um pouco a atenção da gente nesse contexto mesmo, né? Chama, e mesmo porque não tem descrito, né? Não sei se não tinha no momento alteração segmentar, né? Mas, assim, o que eu estou concluindo por tudo isso, por ele ter gradiente, a cavidade até está pequena para um homem, 44,28, uma fração de ejeção de 75, eu imagino que esse paciente estava hiperdinâmico, ou com alguma medicação, assim, não sei, alguma droga, ou desidratado mesmo, né, que seria aquele aspecto que o ventrículo está tocando uma parede na outra. Pensaria mais nessa situação, até para justificar esse gradiente, apesar que um septo de 19 por si só já justificaria um gradiente mais alto. Então, não sei como que estava a condição hemodinâmica para eu valorizar muito essa fração de ejeção, tá? Vamos em frente. A partir das informações que a gente tem agora, dos exames, da história clínica do paciente, qual o diagnóstico que a gente vai pensar? Seria uma DAC com a cardiomiopatia hipertrófica, a DAC com septo sigmoide, uma DAC com a hipertrofia de IBE secundária à hipertensão, ou em AM uma cardiopatia isquêmica? Doutor Tito, o que você pensa? O microfone está ali atrás.
boa tarde a todos. Olha, eu votaria na letra A, viu? Eu acho difícil o diagnóstico de inseto sigmoide com 19 minutos, mesmo com todas as características. E eu ia de A, tranquilamente, assim, como suposição, né, inicial. Eu também, porque a Mariana sempre me convence que ela está certa, e ela me falou que não tinha diagnóstico de síndrome coronária aguda pelo eletro. E isso, mesmo a elevação enzimática que ela teve, pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica com alguma necrose. Né? Mas esse eletro era de hipertrófica, Mariana? Então, assim, eu tenho, pensando, não é de hipertrófica, né? Não tem a gente, pensando em hipertrofia septal, eu pensaria numa R muito alta em V1, ou uma QES em parede lateral também, inferolateral, aquelas QES que a gente chama em adaga, que em AVL bem profunda, né? Então esse eletro não parece, a repolarização não lembra de uma miocardiopatia hipertrófica. Mas vendo o eco, vendo que essa parede tem 19, atribuindo isso a uma miocardiopatia hipertrófica, é claro que quando a gente olha a mesa composta, a gente vai pensar em DAC com hipertrófica. Mas não poderia ser só uma hipertrófica, dando dor também? Já tem um CAT, né? Tem um CAT, verdade, tem um CAT triarterial. Essa tem um baita verdade. spoiler que ela tem. DAC a gente sabe que ela tem, porque ela tem um CAT com doença triarterial. Né? É verdade. Então precisa ver se ela tem alguma coisa a mais. Tá. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sempre vê hipertrófica com eletro característico ou tem condições que o eletro pode ser desse jeito? Eu ia exatamente falar isso, porque a gente pensa muito em hipertrófico apical, que é costume a gente encontrar grandes sobrecargas esquerdas, R's bem amplos em parede lateral e ondas T's negativas muito profundas. Esse é o padrão típico, né, do Yamaguchi, do hipertrófico apical. Mas quando o hipertrófico é exclusivamente basal, né, que a gente chama de forma sigmoidal, muitas vezes a gente não vê hipertrofia no eletro. Então, eu acho que eu não descartaria pelo eletro não ter HVE. Né? A gente sabe que isso pode acontecer em torno de 5 a 10% dos pacientes ter um eletro que não sugere hipertrófico e LC. E geralmente é no hipertrófico basal. Não sei se Mariana compartilha disso. O que é 5, 10% na literatura cai no Dante mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem que levar isso. Então, eu acho que quando eu vi este eco, eu valorizei muito a hipertrofia médio-basal, né? Médio-ventricular. Porque, geralmente, quando a gente pode ter um septo sigmoide e causar só uma obstrução na via de saída. Mas, quando ele falou que na região média tinha gradiente, eu disse, não, esse paciente tem hipertrófico. Depois tudo vai mudar, porque a gente sabe que às vezes o eco pode até contaminar, não é isso, Líria e Tito? A gente achar que é médio e, na verdade, é de via de saída. Nem sempre. Pode acontecer, né? Geralmente, esses exames à beira do leito, é bom que se repita depois condições melhores, para a gente ver borda melhor, né? Tá no escuro, a gente gosta de ver no escuro, olhar, rever de novo. Então, eu acho que isso também influenciou muito na análise desse primeiro exame. Mas, de qualquer maneira, parece ser um hipertrófico basal predominantemente, né? Todo mundo concorda com a letra A, como mais provável, o Ionato também concordou, Fabiana? Concordou. Posso dar a Marcelo? minha... Eu ia perguntar. Acho que eu vou discordar um pouquinho da mesa aqui. Para mim, está bem claro que esse paciente tem doença arterial coronária. É um senhor idoso com vários fatores de risco para doença arterial coronária, abolindo que ele tem um cateterismo com doença arterial coronária, não precisava saber disso, ok? Isso aí é um dado a mais. Mas, assim, tem um eletro que me parece ter uma zona inativa de parede inferior e tem uma dor bastante convincente. Então, assim, a minha primeira hipótese diagnóstica é doença arterial coronária. Eu tenho uma curva de troponina aí, eu tenho um paciente com uma provável síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. Eu não sei se ele tem cardiomiopatia hipertrófica, não sei se ele tem septo em sigmoide, mas que ele tem doença arterial coronária, ele tem, com certeza. Isso a gente não duvidou, não. A gente só não sabe o que ele tem a mais, se é que ele tem alguma coisa a mais. Mas, para mim, como clínica, isso é um diagnóstico de doença arterial coronária e um quadro instável.
Não, acho que eu tem que a primeira, a segunda e a esse paciente terceira. a uma cinecoronariografia, eu veria o CAT prévio dele. A primeira, a segunda e terceira hipótese, eu acho que tem que ser DAC mesmo. Eu acho que esse septo aí de 19 é achado de exame, que a gente, ninguém estava esperando isso. Mas pensando algo que tenha, né? Eu sempre falo, primeira hipótese para a gente, vendo esses elétrons todos com essa dor precordial, sempre é DAC. Mas a hipertrófica também poderia dar dor e não necessariamente por causa da DAC, né? Era uma pergunta, mas esse cenário todo aí realmente é... Mas a gente botou DAC em todas as possibilidades. Não ter DAC não é uma das opções. DAC é DAC. DAC está fora de questão. Agora, a gente viu aqui 2 casos que me voltaram à memória agora. Um deles, em que a gente tinha placas não tão graves, que pela hipertrófica acabou aumentando o consumo. E outro de pacientes com gradientes artificialmente aumentados na vigência de uma síndrome coronária aguda. Então, essas 2 combinações podem acontecer, né? Sim, pode acontecer de tudo, na verdade. Mas aqui eu tenho a informação que é o paciente triarterial, ele curvou o tropo. Então, para mim, o que importa nesse momento, eu concordo com a Marinela, é resolver o problema coronariano. 100%. Agora, o que a gente quer saber é o que tem além disso, né? Essa é a questão a mais. Mas aqui eu acho que a doença coronária se impõe como prioridade nesse paciente. Concorda, doutor José? Eu concordo. Eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente tem que prosseguir com a investigação da DAC adicional, né? Eu acho que um paciente que instabilizou, ele pode ter esse CAT arterial, mas ele instabilizou, né? A hipertrófica, ela aumenta um pouco a troponina, né? Até marcador prognóstico, mas não tanto como a gente viu. Essa curva de troponina é bem positiva e a alteração dinâmica do elétron com o uso de tridil, eu acho que isso valoriza bastante o diagnóstico de DAC. Na verdade, eu queria saber uma coisa. Eu ia pedir para levantar a mão, mas todo mundo fica meio inibido. Então, eu queria que vocês pensassem, para a gente ouvir, se alguém tivesse no pronto-socorro, chega esse paciente com essa história, quem não indicaria uma terapia de reperfusão para esse paciente ou uma estratificação invasiva de risco nesse momento, tendo hemodinâmica ao seu alcance? A unanimidade dos pensamentos é que todo mundo mandaria para o CAT, para ver o que estava acontecendo. Então, sabendo que ele é um triarterial. Mas eu acho que mesmo que não tivesse, mesmo que não soubesse, segue o raciocínio da Marinela. Tem alto risco, tem história para ser, tem uma curva enzimática. Eu acho que todo mundo pecaria por excesso, se fosse o caso, e pediria uma estratificação. Embora pedir CAT não seja nenhum pecado, mas acho que todo mundo pensaria numa estratificação invasiva de risco como próxima etapa. Que era o que a gente ia perguntar agora, né? Isso, a gente ia perguntar se ele realmente teve um IAM, qual foi o tipo desse IAM. Se ele teve um IAM tipo 1, tipo 2, uma minoca ou não, foi apenas uma injúria miocárdica pela hipertrofia. Mário, você responde. Bom, aí a gente precisa da cinecoronariografia, mas a minha suspeita diagnóstica é um infarto tipo 1, é um infarto clássico. O infarto tipo 2 seria por condições extracoronarianas, vamos dizer assim, anemia, taquiarritmia, outras causas aí. Minoca, eu preciso da cinecoronariografia para decidir se é uma lesão menor do que 50%, as placas rompem, provavelmente as placas são pequenas, eu posso ter um infarto com lesões coronárias não significativas e não apenas uma injúria miocárdica, aí ficou tão em cima do muro. É um infarto tipo 1, para mim isso é um infarto tipo 1, eu acho que a quero ver a injúria miocárdica, cinecoronariografia. aí está entrando, se o caso você pensasse que ele tivesse alguma outra coisa que pudesse levar à injúria miocárdica, que não por conta de doença coronária macro ou microvascular. Posso falar? Eu acho que a doença coronária ela é muito dinâmica, né? A gente, às vezes, vê CAT com lesão de 30%, virar uma lesão de 70% em coisa de 6 meses, né? Então, cada lesão que o paciente tem responde de uma forma diferente, depende dos fatores inflamatórios do paciente. O paciente diabético, a doutora Marinela é expert nisso, sabe que as doenças no diabético progridem de uma forma que você não consegue prever realmente. Então, para a gente definir se é IAM tipo 1 ou tipo 2, a gente precisaria de uma nova cinecoronariografia, mas o mais provável é que seja o IAM tipo 1. Seguindo, qual seria a conduta nesse momento? Seria fazer uma nova coronariografia, um anjo-TC de coronárias, um acintilo ou um teste ergométrico?
Paulo, o que você faria, Paulo? Você tem um pequeno viés, né? Qual seria o seu exame? A gente estava conversando aqui um pouco também, né? Porque a gente fica pensando o atendimento se a gente fosse o médico do paciente, né? É interessante, já sabidamente com DAC, a gente sabe que o eletrocardiograma, eu sei que a Mari é uma impressão excelente, mas a gente sabe que em CX, né, em pequenos vasos, ele não é bom. Então, em questão disso, a avaliação anatômica eu acho que é primordial nesse paciente. E tanto para caracterizar o infarto tipo 1, tipo 2, minoca, o que leva a tomar uma decisão de estratificação invasiva é justamente o quadro de descompensação aguda do paciente. O quadro de apresentação dele não é um quadro ambulatorial, é um quadro de pronto-socorro com alteração dinâmica do elétrico, com alteração enzimática, que fazem que a estratificação seja anatômica. Já por diretriz e tudo, a indicação seria coronariografia. Eu sei que faço o método angiotomo, mas pela urgência e pela provável tentativa de até tratamento, a cinecoronariografia para mim seria a melhor opção. Agora, lembrando o conceito de minoca, que a doutora Mariana já conversou, o diagnóstico de minoca tem que ser feito com uma avaliação anatômica prévia. Pode ser feito com cateterismo ou pode ser também com angiotomo, tá? A avaliação anatômica é quem vai demonstrar se tem ou não obstrução coronariana. Mas, nesse caso, salientando mais importância que minha conduta seria angiotomo, coronariografia. Pegadinha. Angiotomo invasivo. Angiotomo invasivo. Edilene, posso fazer um comentário filosófico? Eu acho que esse caso é muito interessante por vários aspectos, mesmo antes de saber como vai acabar, mas o primeiro é lembrar que a doença coronária é a que mais mata no mundo. Menos nos países onde eles aprenderam a tratar a síndrome coronária aguda. Quer dizer, nos países, principalmente da Escandinávia e parte do Reino Unido, onde as pessoas realmente têm um sistema muito efetivo de tratar a síndrome coronária aguda, ela deixou de ser a principal causa de morte. Então, acho que a gente sempre tem que pensar, se existe a possibilidade de doença coronária, é sempre uma coisa para se levar em consideração, né, Marinela? Para a gente poder fazer alguma coisa, preservar miocárdio e evitar uma evolução desfavorável desses pacientes. O caso foi que prosseguiu com a cineangiocoronariografia, que eu convido o Dr. José a comentar. Bom, vamos lá. A gente fez a coronariografia. Essa coronariografia foi... Essa aqui é uma oblíqua anterior direita caudal. Aqui o sistema esquerdo, a gente consegue ver que tem uma lesão grave aqui na descendente, na circunflexa, no ramo marginal. A gente tem o primeiro ramo marginal que é bifurcado e o segundo ramo marginal, que é o ramo que apresenta a lesão coronária. Já vamos para a angioplastia. Então, provavelmente esse CAT foi visto antes na reunião de filme e a gente já entrou para tratar. A primeira imagem, os senhores podem ver a pré-dilatação da lesão coronária, seguido do implante de stent e a pós-dilatação. Após a pós-dilatação do vaso, foi vista uma imagem na borda proximal do stent. E mesmo após a realização de tridil intracoronário, a imagem não desapareceu. Se a gente olhar um pouquinho a imagem aqui, na primeira imagem, a gente vê que aquela imagem não estava lá anteriormente, certo? Então, de uma angioplastia simples que foi realizada, a gente acabou tendo que evoluir para uma outra angioplastia, colocação de um stent adicional, que nesse momento envolveria a bifurcação com o primeiro ramo marginal. Então, o que foi feito? A gente sempre coloca, sempre que a gente não quer perder um ramo, sempre que o hemodinamicista acha que aquele ramo tem importância, a gente coloca um guia coronário para proteger o ramo. E foi exatamente isso que foi feito. Foi colocado um guia no primeiro ramo marginal, realizada a pré-dilatação da lesão, e depois do implante de stent, a gente vê que um resultado angiográfico muito bom, só que aqui na parte proximal do stent a gente vê que tem um pouquinho de subexpansão. Eu lembro desse caso em particular, a gente pré-dilatou com alta pressão, depois da pré-dilatação, o paciente fez o que a gente chama de no reflow, ou slow flow. São duas situações que acontecem geralmente em pacientes com síndrome coronariana aguda, principalmente no caso de pacientes com supra e aqueles supras evoluídos, que a gente recebe muito aqui no Dante, né, por conta do sistema CROSS, muito paciente trombolizado, e aí vem para a gente fazer.
O que acontece? A quantidade de inflamação que tem ali naquela placa é tão grande que, a partir do momento que você predilata a lesão e expõe todos esses fatores inflamatórios na circulação, o paciente acaba desenvolvendo microtrombos que migram para a microcirculação. Além de trombo, tem pedaço de placa, macrófago xantomizado, tudo isso acaba parando na microcirculação. E se todos lembrarem daquela figura do Brown, que mostra a artéria epicárdica, a artéria um pouco menor, R1, R2, R3. A microcirculação, que é o R3, é o que faz o deságue de toda a circulação coronariana. Então não adianta você ter fluxo na coronária epicárdica e não ter fluxo na microcirculação. E no reflow e slow flow está associado a arritmia, morte, disfunção ventricular e muitos outros desfechos no paciente que evolui com síndrome coronariana aguda. Esse aqui é o território da descendente anterior, então a gente vê essa projeção é uma cranial. A gente viu uma lesão grave associada à calcificação no terço médio, mas a lesão, se a gente observar direito o vaso, a lesão se estende desde o terço proximal até o terço médio para distal. E depois da lesão para o terço médio e distal, a gente ainda tem uma outra lesão mais distal um pouco que, olhando agora, não valeria a pena a gente tratar, até porque está num segmento que tem um pouco de kinking, né? O vaso fica dobrando e os stents metálicos, eles não gostam muito de ficar em segmentos que tem dobra. Foi realizada a pré-dilatação, a colocação do stent e a pós-dilatação. A gente tentou ser o mais econômico possível, né? Colocou um stent curto para não envolver todo o vaso. E deixa eu te fazer um comentário, ver se você concorda. Acho que esse é um caso que mesmo o cirurgião não se animaria muito com a mamária, que ia ter que fazer a anastomose muito distal, né? Muito o stent distal. Aí resolve melhor, né? Exatamente. A gente vê bastante o cirurgião, na hora que ele discute o caso com a gente discute muito caso em Harting, né? Porque a nossa complexidade anatômica aqui ela é um pouco mais elevada do que nos demais serviços de saúde. Então, a gente tem muita discussão de Harting, né? Hoje em dia, inclusive a gente estava conversando isso hoje de manhã na reunião, o Harting ele é mais importante do que a classificação anatômica do Syntex, né? O Syntex ele virou indicação 2B e a discussão em Harting 1. Ou seja, é muito mais importante você levar em consideração todo o contexto clínico do paciente do que só o contexto anatômico. Eu sei que a maioria dos estudos avaliaram a anatomia, mas a parte do Harting, na minha concepção, ainda mais importante do que o aspecto anatômico. Acho que aqui volta, né, naquela... Bom, então o paciente foi tratado, as duas lesões mais graves que ele tinha foram tratadas, e agora é com vocês. O paciente no pós-angioplastia evoluiu com nova dor torácica atípica, sendo realizado um novo eletro lá no pós-CAT, que eu peço à doutora Mariana para comentar. Bom, alô? Tá falando. Ele mantém, agora ele tem realmente uma nítida área eletricamente inativa inferior. E agora ele tem um supra, inclusive. Ele tinha um segmento ST bem retificado nos anteriores, mas agora ele tem um Q em parede inferior com um discreto supradesnivelamento em parede inferior também. Nas demais, me parecem que estão iguais. Não consigo jurar que lá em V5 e V6 ele não tenha um discretíssimo supradesnivelamento, mas não tem um daqui. Ele tem um daqui, e aí, talvez, pensando na CX de novo, uma possibilidade aí, então, de ter também, mas esse supra de ST não me parece esteja só no início, mas o que mais chama atenção mesmo é a área eletricamente inativa inferior, com essa morfologia suprada de parede inferior também. Marinela, você já deve ter visto, sem brincadeira nenhuma, mais de 60, 50 mil
pós-angioplastias, né? Talvez. Não, sem brincadeira. E você, apesar de não ser uma pessoa idosa, você já viu tudo isso. Obrigada, Ibrahim. Obrigada. Você acha que isso pode ser por conta do no-flow que o Zé mostrou para a gente? A gente vê muita coisa pós-intervenção coronária percutânea, né? Então, às vezes, ainda mais com a brilhante explicação ali do José Henrique, o slow flow, o no reflow, que são essa embolização de placa, os próprios trombos que existem em placas de síndrome coronária aguda, eles entopem a microcirculação. Então, apesar de o paciente, às vezes, sair da sala sem dor, tendo feito tridil, tendo feito adenosina, etc., existe algum resquício aí em que ainda você pode ter uma imagem eletrocardiográfica e alguma sintomatologia pela embolização distal pós-angioplastia coronária. Então, assim, eu não ficaria, assim, terrivelmente preocupada com isso. Eu acho que esse território, ele corresponde muito bem àquela artéria circunflexa, que é uma artéria grande, que tem uma representação de parede inferior e a parede lateral. O que eu faria, todo mundo sabe que eu sou muito, como é que fala, cuidadosa com os pacientes, eu refalaria com o cardiologista intervencionista, mas minha hipótese seria uma consequência aí do slow flow, do no reflow, deixaria o paciente com nitrato, seriaria os eletrocardiogramas, e, eventualmente, se a dor não fosse tão leve assim, eu observaria o paciente na unidade coronária. E, provavelmente, esse paciente vai fazer um infarto periprocedimento, um infarto tipo 4, né? Então, consequente à angioplastia, com esse fenômeno aí, por conta da síndrome coronária aguda, ele pode fazer um infarto pela embolização da placa e dos trombos. Tá? Professora, você acha que eles saindo do Zé ou a Marinela, saindo do CAT com o tirofiban, você acha que mudaria a conduta, alguma coisa ou não? A gente não tem usado muito mais os inibidores das glicoproteínas 2B3A, como a gente usava bastante no passado. Até depois o Zé pode comentar, como ele é um cardiologista intervencionista. Mas você usa quando você tem muita carga trombótica, né? Ou se você tem um fenômeno de no reflow que não reverte, né, José Henrique? Então, hoje em dia, a aplicação é mais rara, mas ela pode ser feita, sim, em caso principalmente de infarto com supra, com alta carga trombótica, que você não consegue resolver com a heparina da sala e mecanicamente com balão ou implante dos estentes. Quer complementar, Zé? O no reflow, o slow flow, angiograficamente, ele é caracterizado como fluxo time menor ou igual a 2 e myocardial blush score menor ou igual a 2 também. Ou seja, a gente tem as duas coisas. A gente vê qual que é o fluxo de contraste que você tem através do time e o quanto esse contraste cora a parede do ventrículo a partir desse myocardial blush score. E aí, sempre que a gente tem uma redução do fluxo, né, o fluxo não é time 3, a gente acaba fazendo medicação. A grande maioria dos casos, eles acabam melhorando só com tridil intercoronário, que é uma droga que a gente tem na mesa, né, a gente trabalha com tridil o tempo inteiro para evitar espasmo e tudo mais. Então, na maioria das vezes isso resolve. O que acontece? Quando o slow flow, no reflow é muito acentuado, a gente acaba tendo que lançar mão de outras alternativas. Então, o que a gente tem como alternativa? A gente usa, na maioria das vezes, adenosina intercoronária. Então, a gente dilui 0,2 de adenosina em 100 de soro e vai fazendo intercoronário. O paciente muitas vezes faz bradicardia durante o exame e tudo mais. A gente eleva a pressão um pouquinho, pede para o anestesista fazer alguma droga para aumentar um pouco a pressão, faz hidratação e vê se melhora. Não melhorou, a gente pode tentar tudo misturado. Então, adenosina, tridil, nitroprusiato de sódio e, em muitos casos, hoje em dia, a gente está usando a adrenalina também intercoronária. O tirofiban, na minha opinião, ele é excelente para esses casos que são refratários às terapias vasodilatadoras. E, para quem não sabe, daqui uma semana, no dia 1º de setembro, vai ter um fórum só sobre antiplaquetário endovenoso. A gente vai falar um pouco de tirofiban, slow flow, no reflow, cangrelor. E eu acho que seria uma alternativa caso a gente visse que não tinha melhorado. Mas como o fluxo melhorou, a gente
acaba levando isso como melhor e daí o paciente sobe para a enfermaria e tudo mais. Como o paciente saiu sem dor, o fluxo melhorou, acabou. Foi realizada uma angiocoronariografia de controle, mantendo o resultado angiográfico da primeiro cateterismo. Aqui é o eletro de controle num dia após a dor. Quer comentar? Está praticamente igual. Diminuiu um pouquinho o supra, né? Mas mantém a parede, a área eletricamente nativa em parede inferior. E aquele suprinha discreto que a gente via em V5 e V6, ele, na verdade, agora virou uma T invertida, né? Então, ele está agora com uma alteração de repolarização inferolateral. Não chegou a ter área eletricamente nativa nesse eletro, em V5 e V6, mas parede inferior ele tem área eletricamente nativa e a repolarização mudou em inferolateral. O paciente manteve-se sem dor após o primeiro dia de procedimento e foi realizado novos exames para avaliar a função ventricular e investigar aquele septo de 19. A doutora Lídia vai comentar agora. Eu fiz o eco desse paciente já acho que alguns dias da internação. Só que aqui eu me confundo um pouquinho. Vamos lá, peraí. É aqui, né? Então, aqui a ideia era ficar essa bolinha na base, tá? Mas não ficou muito bonito. Então, como vocês já sabem, a gente tem aqui a janela parasternal longitudinal. A aorta, a raiz aórtica, a aorta ascendente, apesar de eu não ter colocado aqui nesse clipe, estavam ectasiadas, uma raiz de 38, uma ascendente de 43, configurando uma dilatação. O átrio esquerdo, 48, com volume indexado de 49, um átrio moderado para importante. Um septo, fugindo aqui dessa porção basal, deixa eu só mostrar o apontador. Eu medi 12 e a parede posterior medi 11. Eu vi que a ressonância deu um pouquinho diferente, mas, enfim. E a porção basal desse septo, que no laudo anterior foi dado como 19, eu medi 14, tá? Não chama atenção, assim, uma mitral, não tem movimentação sistólica anterior, não tem alongamento de folheto e não me chamou atenção também o papilar. Aqui, pelo eixo curto, pelo eixo longo, um refluxo discreto. E uma fração de ejeção deu menor do que foi a medida na internação, medida de 60%, que depois eu vou mostrar pelo 3D. O eixo curto chama atenção aqui um pouquinho mais gordinha, essa porção aqui do septo, né, nessa região anteroseptal. E de segmentar aqui, me chamou a atenção essa região mais aqui perto, na transição da anterolateral com a inferolateral, mas essa alteração segmentar que eu visibilizei, que eu coloquei no laudo, no corte apical, foi melhor visto. Uma insuficiência mitral discreta, um padrão de enchimento de disfunção diastólica tipo alteração de relaxamento, sem aumento da relação E sobre linha, né, que fala a favor de um aumento da pressão de enchimento, e a pressão sistólica de 28, apesar do átrio dilatado, a gente considerou uma disfunção diastólica de grau 1, tipo alteração de relaxamento. O apical, 4 câmaras, aquele septo, a porção basal mais proeminente, e foi feito o Doppler colorido, assim como o Doppler pulsátil, e o contínuo não foi evidenciado gradientes na via de saída do ventrículo esquerdo, e a válvula mitral também não apresenta movimentação sistólica anterior. A análise da função global e da contratilidade segmentar, aqui a gente tem a inferoseptal e aqui a região anterolateral. Nessa região do segmento médio aqui da anterolateral, apresenta não apresenta espessamento, então tem uma alteração segmentar, uma cinesia do segmento médio da parede anterolateral, da parede inferolateral também, mas a fração de ejeção preservada. O 3D, a gente percebe também essa alteração e uma fração de ejeção de 60%. E o strain demonstra uma redução do padrão de deformação bem nos segmentos médios da parede inferolateral e anterolateral. E a porção basal do septo também com uma redução. Eu concluí como esse septo com formato sigmoide, eu achei que era mais um septo de formato sigmoide, não pensei numa miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica, e um coração com alteração segmentar, mas com a fração de ejeção preservada. E já com strain reduzido, acho que secundário a toda essa alteração também, o strain global reduzido. Tá? Lídia,
Queria dar um palpite antes do Paulo mostrar a ressonância. Que medo. Porque o que eu estou entendendo de estudo, combinando todos os comentários que a gente fez, é que esse paciente teve uma síndrome coronária aguda, isso deve ter levado àquele estado hiperdinâmico, um taquicardia que a gente viu no início, que talvez até pudesse ter induzido algum grau de gradiente que tenha sido superestimado na avaliação. E agora, com a lesão isquêmica que teve na parede lateral, mais a estabilização do quadro, a gente voltou para a realidade. Que é o E ele é basal. uma pessoa que tem um septo em sigmoide. Isso. O que é, se for isso mesmo, é um caso que ensinou demais para nós. Né? Se não for, também vai ensinar, porque a gente vai ter que refazer todo o raciocínio. Eu vou aprender muito, que as meninas vão colocar um slide bem interessante para a gente do eco. Para mim foi um aprendizado esse caso. E uma coisa que eu acho importante frisar, principalmente para os clínicos, é que gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo não é sinônimo de miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica. É um gradiente dinâmico, né? Nem então, é uma coisa que tem para sempre, né? Pode ter um outro não, eco que de fato não mostra. Né? Exatamente isso, é dinâmico. Então, a condição hemodinâmica do paciente na hora que é feito esse exame é muito importante, né? Então, depois que repete o exame, vai ver que depois que controlou a frequência, que o paciente está mais hidratado, que a cavidade está maior, né? Isso diminui mesmo, tá? Então, acho que uma das lições também desse caso é isso. Agora vem o Paulo e mostra para nós que tem uma espessura aumentada, realce mesocárdico, e a gente vai... Duas possibilidades aqui, né, enquanto o Paulo mostra. Ser um paciente com septo em sigmoide, que fez um estado de hipercontratilidade inicialmente, que fez aquele gradiente, ou ele teve uma hipertrófica que perdeu uma parede, diminuiu a contratilidade, diminuiu o gradiente, né? Diminuiu a função Se o infarto contrátil. fosse anterior, eu pensaria mais ainda nessa segunda possibilidade. Que foi um infarto inferior, mas de qualquer forma diminuiu a contratilidade de 75% para 60%, fração de ejeção. Bom, boa tarde com todos. É um prazer imenso fazer parte dessa plateia tão interessante aqui, tão relevante aqui no Instituto. Só fazer uma observação rápida, você vai confirmar ou não o meu raciocínio? Só queria te lembrar quem assina seu ponto sou eu, mas por favor. Que isso? Eu vou caprichar. Bom, a gente está analisando as imagens iniciais aqui, sempre a gente faz uma varredura, né, axial para localizar e tem uma relação do coração e as estruturas extracardíacas. Então, nessas imagens iniciais não chama muito atenção nenhuma alteração significativa, mas percebam que já chama atenção uma discreta ectasia da raiz da aorta. A gente vai analisar com mais na frente. Então, eu queria dividir meus comentários em dois tipos. Primeiro, na ressonância magnética, a capacidade de caracterização morfofuncional e tecidual acabam trazendo todas as informações, seja para miocardiopatias como para doença aterosclerose construtiva nesse caso. Então, começando a nossa análise, vou partir pelas imagens em cine. Então, a gente tem do lado esquerdo umas imagens em cine em 3 câmeras, do lado direito em 4 câmeras. Então, pelas características morfofuncionais, baseado no meu raciocínio em uma cardiomiopatia hipertrófica, a gente precisa analisar em conjunto de várias outras imagens. Por exemplo, eu não vejo aqui alterações sugestivas de caracterização, por exemplo, criptas, eu não vejo um folheto anterior alongado, eu não vejo um septo muito hipertrofiado. O que eu vejo? O Dr. Iberente sabe muito bem que essa imagem foi pós-contraste. Que eu vejo um hipossinal infralateral, já muito relevante saber que provavelmente a imagem que a gente vai descrever, está me ajudando aí, obrigado. A imagem que a gente está vendo aqui, tá? Fiquem atentos nessa imagem, esse hipossinal na ressonância magnética, que vai ser muito relevante ser discutido posteriormente. Mas vejam vocês como o septo interventricular não tem essa característica de septo hipertrófico, tem sim um discreto aumento. Esse jato de aceleração não deve ser valorizado como um gradiente presórico nem pela ressonância, como já foi descrito também pelo eco. Então, a gente tem uma raiz da aorta de 38 ectasia, um septo que chama atenção que pelas medidas da ressonância deu até 14, que acaba batendo com o eco, tá? Mas não temos características morfofuncionais sugestivas de um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica. Então, na nossa cabeça, vamos analisar agora nas imagens em eixo curto. Nessas imagens em eixo curto, a gente consegue caracterizar melhor a espessura miocárdica, a gente faz o cálculo da fração de ejeção, mas também ajuda a gente a definir
anomalias de papilares, ajuda a ver também alterações segmentares. Compartilhando aqui com vocês, vejam o segmento inferolateral basal, como é um segmento mais hipocinético em relação à função do geral, né? Então, é um paciente que tem uma função cardíaca preservada e com uma discreta alteração segmentar inferolateral basal, eu caracterizaria como a hipocinesia discreta. Vejam a espessura miocárdica na porção basal, também não chama muita atenção, muito condescendente com os outros métodos diagnósticos. Aqui vou mostrar para vocês uma imagem na porção basal. Prestem atenção como a crista supraventricular tem que ser analisada com muito detalhe, porque é o grande confundidor da espessura miocárdica. Então, a gente tem que separar e ser muito detalhista de não superestimar e de não pegar essa medida da crista supraventricular na medição do septo. Então, mesmo assim, a gente chegou a uma espessura pouco relevante aqui, e até agora não tem nenhum achado, nem fenótipo, de apresentação fenótica do CMH. Agora, a perfusão dinâmica de contraste pela ressonância magnética, como vocês veem, a chegada dinâmica de contraste, tanto nas câmaras direitas, parênquima pulmonar e ventrículo esquerdo, eu vou frisar aqui, eu fiz simplesmente a caracterização da perfusão miocárdica, ou seja, quando já está limpando a cavidade ventricular e fica mais no miocárdio, que é o nosso interesse. Então, aqui é muito relevante o contexto fisiopatológico, já escutamos pelo Zé, o contexto clínico do paciente, explicando no reflow. Essa é uma foto vista pela ressonância magnética, como que a gente observa no reflow. Tá? Então, percebam que esse hipossinal apareceu já nas imagens de cine, apareceu já nas imagens iniciais, e simplesmente pela ressonância magnética, caracteriza que o contraste nem chegou a passar por ali. O realce tardio simplesmente ele demonstra as estruturas miocárdicas que demoraram para liberar, para lavar, e acaba sendo por aumento do espaço extracelular, seja por fibrose ou seja por edema. Nesse caso, o contraste nem chegou para passar por ali. Por quê? O grau de obstrução microvascular, o grau de detritos na microcirculação não permitiu que o contraste nem passe por ali. Então, essa imagem preta é muito significativa. Além disso, o defeito de perfusão, que é muito condescendente, tanto com os achados clínicos, tanto com a artéria culpada, que foi a circunflexa, ele envolve um segmento infralateral basal, que não é muito território, tá? Ele envolve o infraseptal médio basal, que poderiam ser muito significativos na análise do paciente. Agora, vejam vocês, o realce tardio, quando a gente espera um tempo depois da injeção de contraste, a gente percebe tudo o realce, tudo o gadolínio que conseguiu ser eliminado pelo músculo. Então, vocês veem que, a priori, a musculatura, tanto o segmento anterior, septal, médio, ficou muito bem. Não tem infartos, não tem nada, a perfusão é adequada. Mas veja no segmento inferolateral basal, como além de ter um padrão de fibrose miocárdica, tem essa imagem preta que tínhamos observado já no defeito de perfusão. Então, essa visão pela ressonância magnética de no reflow, de microcirculação, lesão de microcirculação com infarto inferocetal basal. Tá? Aqui em imagem de eixo longo, percebam também como é um infarto comentado pela circunflexa, que foi que a gente tinha comentado, com um no reflow. Então, fechando aqui o raciocínio, tanto a caracterização de cardiomiopatias como a caracterização de um paciente que teve um infarto pós-procedimento é uma ressonância compatível com septo em sigmoide, tá? Com um infarto inferolateral basal com lesão de microcirculação. Tá? Esse seria o raciocínio pela ressonância magnética. Paulo, antes de você sair, 2 comentários rápidos. O primeiro que chama atenção, em homenagem ao Tito, que esse septo, além de ser sigmoide, é um septo sigmoide parrudo, porque ele se projeta muito em direção à via de saída do ventrículo esquerdo. Né? Então, num estado de hiperdinâmica, é bem possível que ele gerasse um gradiente que depois, com a volta da normalidade hemodinâmica, esse gradiente sumiu. Né? Olha ali, ele vai, né? Ele ocupa uma área da via de saída aqui. Né? Então, ele não é uma hipertrófica, mas é um sigmoide um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E segundo, se você puder voltar no realce, não para complementar nada do que você tenha falado, o que você falou foi absolutamente perfeito, mas só para, como é a reunião também de formação,
pessoal gravar essa imagem aqui, que é a imagem que é a marca registrada da oclusão de microcirculação. O Paulo mostrou, não vou falar nada, só queria que todo mundo gravasse bem essa imagem, porque isso aqui traduz em imagem as palavras sábias do Henrique, quando ele comentou, é por isso que as coisas não vão bem, a gente vê que ali tem uma ausência de tudo, né? Então, um caso que, mais uma vez, a gente aprendeu muito, né? E, puxa vida, como doença coronária é uma coisa que pode ter múltiplas apresentações e a gente tem que pensar nela sempre, né? Em frente. Só quero fazer uma complementação da ressonância, que cada vez os métodos vêm desenvolvendo e a avaliação de mapas acaba tirando um pouquinho mais essa dúvida nos pacientes que têm a suspeita de hipertrófico, ou CMH, ou septo sigmoide, nos quais os mapas e extracelular têm uma tendência a ficar não alterados. Ok. Tá? Agora eu vou convidar a doutora Paola para fazer uma revisão sobre o septo sigmoide. Boa tarde a todos. Eu vou tentar resumir tudo que foi falado aqui e tentar diferenciar o septo sigmoide em relação à cardiomiopatia hipertrófica focal basal. Primeira definição dos dois, para tentar diferenciar, de acordo com as últimas definições, a cardiomiopatia hipertrófica é uma hipertrofia ventricular que não pode ser explicada por demais condições de sobrecarga, como, por exemplo, hipertensão, estenose aórtica, que pode fazer um aumento da espessura miocárdica, não de forma idiopática. Normalmente, a cardiomiopatia hipertrófica, o septo ou a parede, fica acima de 15 milímetros. Por outro lado, o septo sigmoide, ele é um aumento isolado da espessura do septo basal, que não é explicada por hipertrofia propriamente dita e nem também com hipertensão, estenose aórtica. Aqui a gente traz uma imagem para diferenciar os tipos de cardiomiopatia hipertrófica. A gente tem o tipo sigmoidal, que ele é muito semelhante com o septo sigmoide, por isso tanto o fator de confundimento entre as duas patologias. O septo do tipo sigmoidal, ele aparece mais em pessoas mais idosas e dentre todos os tipos de cardiomiopatia hipertrófica é o tipo que menos tem relação com a genética. Por isso que, às vezes, algumas pessoas mais idosas com o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica basal, do tipo sigmoidal, pode ser, talvez, que esse diagnóstico esteja equivocado e muitas vezes seja o septo sigmoide propriamente dito. Em relação ao septo sigmoide, a gente não tem um critério diagnóstico muito estabelecido. Ele é mais comum em pacientes idosos e a prevalência pode chegar até 10% naqueles pacientes com mais de 80 anos. Como eu já tinha dito anteriormente, tem pouco ou quase nenhuma relação com a genética e, diferente da cardiomiopatia hipertrófica, que o septo normalmente é acima de 15 milímetros, no septo sigmoide, esse septo é espessado, porém um pouco menor, em torno de 12 ou 13 milímetros. Aqui eu trouxe uma imagem para tentar explicar um pouquinho a fisiopatologia do septo sigmoide. Quando o coração começa a ficar mais envelhecido, com o passar dos anos, a aorta sofre algumas modificações, como dilatação, alongamento, pode ter influência de alguns fatores de risco, como aterosclerose, hipertensão, e diante disso ela faz uma rotação sobre o próprio eixo e faz com que ela tenha um desvio para a direita, aqui, e acabe formando esse ângulo aqui que, entre aspas, entra no ventrículo e pode causar uma obstrução da via de saída. Aqui no eco, nessa imagem do lado, a gente tem um exemplo de uma medida isolada aqui do septo basal. E essa relação que está descrita aqui em cima é uma relação que usa-se um pouco como critério diagnóstico também dessa hipertrofia focal basal.
que é acima, quando você pega a medida do septo basal com a medida do septo médio ou distal, e essa medida dá acima de 1,5, a gente consegue dizer que é uma hipertrofia focal do septo basal. Em relação ao gradiente da via de saída de VE, tanto na cardiomiopatia hipertrófica quanto no septo sigmoide, pode ter essa obstrução dependendo do ângulo que teve essa rotação da aorta, mas normalmente é mais comum na cardiomiopatia hipertrófica mesmo. E como que a gente vai diferenciar, então, tentar diferenciar clinicamente essas duas patologias? A gente pode ter características demográficas, histórico familiar, outras comorbidades associadas, e eu vou tentar destrinchar um pouquinho cada um desses tópicos. Em relação às características demográficas, como eu falei ali no começo, ambas as patologias acontecem em pacientes mais idosos, mas a gente sabe que o septo sigmoide, o paciente é um pouquinho mais idoso ainda, né? Enquanto a cardiomiopatia hipertrófica é a partir dos 60 anos, o septo sigmoide costuma ser bem mais prevalente acima de 80 anos. Na cardiomiopatia hipertrófica, não aqueles pacientes jovens com a hipertrofia mais generalizada, mas os pacientes que têm a hipertrofia basal isolada costumam ser mulheres. E em relação ao septo sigmoide, não tem muita prevalência entre os sexos. O histórico familiar, né, muito mais prevalente quando é cardiomiopatia hipertrófica, e o histórico de hipertensão, que eu tinha comentado no começo, que é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do septo sigmoide. Em relação aos sintomas, os sintomas costumam ser insidiosos ou até mesmo assintomáticos. Quando os pacientes têm a forma obstrutiva do septo sigmoide, com um gradiente acima de 30 milímetros de mercúrio, os sintomas podem ser muito semelhantes à cardiomiopatia clássica, e esses sintomas são como dispneia, angina, síncope, e tudo é explicado pela mesma fisiopatologia dos sintomas da cardiomiopatia hipertrófica. A dispneia pode ser pela regurgitação mitral, secundária ao SAM, a angina pelo aumento da demanda, doença de microcirculação, a síncope por por baixo débito, aumento da frequência cardíaca. Só que quando um paciente acima de 70, 80 anos chega com esses sintomas para a gente no consultório, no pronto-socorro, a gente primeiro pensa mais em outras patologias, como doença arterial coronariana, arritmias e até mesmo insuficiência cardíaca, antes de pensar em um septo sigmoide. Até porque o prognóstico, né, dessas outras doenças é muito mais importante a gente investigar primeiro. Em relação ao eletrocardiograma, a hipertrofia do ventrículo esquerdo é muito mais comum na cardiomiopatia hipertrófica e as arritmias também. Em relação à ressonância, só complementando, né, o que o Dr. Paulo já comentou com a gente, a ressonância ajuda na caracterização morfofuncional. Quando a gente tem um septo sigmoide, não costuma ter criptas, inserção, origem anômala dos músculos papilares, não costuma ter aquele alongamento do folheto anterior da válvula mitral, que faz, né, o movimento do SAM, e também não tem hipertrofia em outras paredes do ventrículo, que é mais comum na cardiomiopatia hipertrófica. Tem ausência, né, do realce tardio no septo sigmoide. O mapa T1 e o volume extracelular são normais no septo sigmoide também. E o ângulo, aquele ângulo da primeira imagem que eu mostrei para vocês, quando a gente tem um septo sigmoide, ele é menor que 110 graus e maior na cardiomiopatia hipertrófica. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem que vai ficar mais claro e entender essa questão aí do ângulo aórtico septal. E agora, em relação ao ecocardiograma, a gente possui também algumas ferramentas que podem ajudar a gente em alguns critérios diagnósticos. E essa imagem aqui a gente vai perder um pouquinho mais de tempo nela para tentar entender certinho como diferenciar uma patologia da outra. Primeiro, em relação
ao tamanho do septo, né? Como a gente tinha comentado, na cardiomiopatia hipertrófica, o septo costuma ser maior que 15 milímetros, e no septo sigmoide, esse septo é sim aumentado, porém em torno de 12, 13, 14 milímetros. Ao passo que, na cardiomiopatia hipertrófica, o septo médio, ele também é espessado, e o septo sigmoide, esse espessamento é quase nulo, né? Então, essa diferença entre a base e o septo bradistal fica muito maior. Em relação ao movimento aqui da válvula mitral, normalmente acontece sim na cardiomiopatia hipertrófica basal, porém quase nunca acontece no septo sigmoide. A distância aqui, né, a largura da parede posterior, costuma ser normal no septo sigmoide. E em relação ao ângulo que a gente estava comentando, né, o ângulo ele é medido da aorta com o septo. E é este ângulo aqui que a gente mede. Quando esse ângulo está menor que 110, ou seja, o septo com a aorta ele está mais fechadinho assim, quer dizer que ele tem uma maior angulação para o fechamento ali da via de saída. Ao passo que a cardiomiopatia hipertrófica, como não tem essa rotação da aorta e não tem esse acotovelamento do septo, essas duas linhas aqui, elas costumam ficar mais retas e este ângulo costuma ficar um pouquinho maior. E, por fim, em relação à disfunção diastólica, na cardiomiopatia hipertrófica ela é muito mais importante, dando esse padrão aqui da onda E sobre A, maior do que 2. Aqui a gente trouxe as medidas do nosso paciente, então, que tinha um septo basal de 14 e um septo médio de 9, e a parede posterior de 9 também, o que bate com esses critérios aqui de classificação. Tem mais alguns critérios também em relação à genética, que é muito mais comum nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, e a histologia, que tem esse desarranjo dos miócitos na cardiomiopatia hipertrófica, coisa que não acontece no paciente com o septo sigmoide, justamente por ser uma alteração mecânica e não histológica do coração. O tratamento é muito semelhante do tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, com o uso de beta-bloqueador para controle de frequência cardíaca, bloqueador de canal de cálcio e, caso o paciente ainda se mantenha sintomático, até mesmo a redução do septo. E, por fim, esse artigo traz para a gente um fluxograma para tentar classificar melhor o paciente com essa hipertrofia basal isolada, que tem esse critério de entrada, que é uma parede proximal do septo acima de 12, e essa relação que eu falei do septo com o distal acima de 1,5. Se tem história familiar, sintomas na apresentação, o movimento anômalo anterior sistólico da válvula mitral e a parede maior que 15 e a parede posterior maior do que 11, ele fecha todos esses critérios para cardiomiopatia hipertrófica. Caso ele não tenha, fica muito mais provável o diagnóstico de septo sigmoide. Se esses critérios ainda estão incertos, se a gente não tem informação, a gente pode lançar mão, então, da ressonância cardíaca com o realce tardio, as mutações genéticas e os desarranjos na biópsia, que acabam sendo muito mais restritos, né, na prática clínica, que a gente não vai sair biopsiando o coração aí dos vozinhos. O que eu tinha para falar é isso, então. Para finalizar a apresentação, o diagnóstico final desse paciente ficou mesmo, então, uma DAC com diagnóstico de septo sigmoide. Obrigada. Excelente. Eu quero cumprimentar a Paola e a Rayana, que a Paola conseguiu, em menos de 24 horas, fazer essa revisão. Não tem literatura fácil sobre septo sigmoide, realmente excelente trabalho. E queria comentar que agora, com as TAVs, a gente começou a valorizar até mais esse diagnóstico de septo sigmoide, porque se o paciente faz TAV e ele tem uma obstrução significativa em via de saída por conta do septo sigmoide, ele pode fazer o que a gente chama de ventrículo suicida, né? Porque você faz uma vasodilatação
logo súbita e o paciente pode aumentar a obstrução antes da troca valvar, abaixo de onde se fez a troca. Então, está se pensando até em fazer ablação por radiofrequência desses casos previamente à TAV. Então, eu quero agradecer mais uma vez o doutor José e a doutora Marinela, que estão de convidados especiais hoje, também a Mariana, é claro, a Paul, a Líria e as duas, e a vocês pela atenção dispensada aqui. Obrigada e boa tarde a todos.